Bom dia a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, muito entendimento. Sejamos todos bem-vindos nesse dia de palestra. Hoje nós vamos ter nosso companheiro Nazareno Feitosa. Nazareno Feitosa é expositor espírita e facilitador do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita no Conselho Espírita de Brasília. Então, eu vou pedir a caridade de todos para que possamos estar despertos, com a nossa mente desperta, para que nós possamos absorver as palavras aqui ditas. O nosso companheiro disponibilizou tempo para nós, e nós, de nossa parte, que nós possamos estar com o coração aberto. Eu sempre repito, nós estamos em nossas casas e acendemos uma luz dentro de cada casa, e essa luz vai se expandir para os nossos vizinhos, para as nossas cidades. Então, que Jesus os abençoe e que nós estejamos de coração aberto, com as mentes despertas, prestando atenção e nos ajudando. Que Jesus os abençoe. Agora eu vou trazer a Ana Lu para fazer a nossa leitura inicial e nossa oração, e o nosso companheiro Nazareno Feitosa para depois desferir o nosso estudo do dia. Que Jesus os abençoe, que Jesus possa te iluminar, meu amigo, meu companheiro, e que possamos todos seremos muito felizes hoje, e pensando em Jesus. Ana Lu? Bom dia, amigos. Eu vou fazer uma leitura do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles. Conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de ser percorridos. No entanto, todos exigem que se os vençam. Pensa-se que pelo fato de estar-se trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É por engano. Em toda parte e posição, a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. Tem, pois, bom ânimo sempre. Querido Pai amado, Deus de amor, de bondade e misericórdia, queremos agradecer, Pai, pela nossa existência. Queremos agradecer pela nossa vida e pela oportunidade de conhecer o amor e de desenvolver o amor. Muito obrigada, Pai, por ter nos enviado Jesus, nosso mestre e amigo, nos mostrando o caminho certo a seguir, nos apoiando, nos levantando a cada queda. Muito obrigada, Pai, por esta doutrina espírita abençoada, que nos traz tanto esclarecimento e conhecimento, fortalecendo a nossa fé, para que possamos enfrentar os momentos de dificuldades que hoje a Terra passa. Que os espíritos amigos possam propagar o bem e o amor, a paz, para que a paz se estabeleça, o amor fale mais alto e os corações se acalmem. Obrigada, Pai, que nesta manhã de hoje possamos ter os nossos corações mais tranquilizados. Que seja feita a vossa vontade agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Eu vou só desligar o ventilador aqui, tá? Rapidinho. Fique à vontade. E vocês, por favor, façam as suas perguntas. Nós vamos deixar um tempinho no final para o Nazareno responder as nossas perguntas, tirar as nossas dúvidas, conversar um pouquinho, mandar um abraço, um beijo, um cheiro, como diria Ana Lu. Então, vamos lá. A palavra está com você.
ajustar aqui o relógio, né, para avisar aqui do tempo, que senão eu passo do tempo. Tem muita coisa para falar. E tive que desligar ali o ventilador que eu coloquei, porque Brasília está fresquinho. Tá sempre com o clima gostoso essa época. Ainda vai esfriar mais agora em junho e julho. Bom, meus amigos, meu nome é Nazareno Feitosa. Quero agradecer de coração o convite aí tão gentil dos amigos Ana Lu e o Wilson, que estão acompanhando conosco. Esse estudo vai ser um estudo, não vai ser uma simples palestra, do Grupo Espírita Amor e Luz, da cidade de Newark, lá no estado de Nova Jersey, né? Eu acho que é Nova Jersey. É aquela região ali, chamada Tri-State, eu acho. Então, vocês recebam a nossa gratidão, nosso carinho. Estou falando aqui de Brasília, da minha casa, e é muito bom poder estar aqui colaborando na divulgação da doutrina espírita. Bom, a gente então vai mostrar os slides, pedir ao nosso querido Wilson que projete para nós, aí uma imagem lembrando Francisco de Assis, que é um grande exemplo para todos nós, que era rico e voluntariamente renunciou a tudo para ter mais liberdade, para pregar ainda mais e melhor o Evangelho de Jesus, não só pelas palavras, mas vivendo em toda a sua plenitude. Francisco de Assis, em uma das obras de André Luiz, daquela série A Vida no Mundo Espiritual, eu não me recordo se é Os Mensageiros ou se é Missionários da Luz. Há uma informação dos mentores de que depois do Cristo, Francisco teria sido o zênite, né, a mais alta expressão de evolução espiritual aqui na Terra. Então a gente tem muito que aprender com Francisco e muito carinho também por este irmão tão querido. Como eu gosto muito de arte espírita, para a gente iniciar o poema do espírito Júlio Diniz, do Chico Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Eu espero que todos estejam vendo aí, que a letra esteja suficiente para vocês lerem. Vocês podem fazer perguntas, tá? Agora vão fazendo as perguntas aí no YouTube ou no Facebook do Grupo Espírita Amor e Luz. E o pessoal vai fazendo a triagem, eles vão fazer também outras perguntas, eles vão me ajudar quando eu não souber responder. Vocês também ajudam, tá bom? Não deixe a gente ficar aqui no sufoco na hora das perguntas, não. Então vamos lá. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, estranho prazer, alegria, a voz de Jesus ouvia, né? Francisco ouvia a voz do próprio Cristo, vocês verem a sintonia, a grandeza deste espírito, né, junto ao próprio mestre. Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins,
as aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu, doce e pura. Vi a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e ânsia cariciosa das almas dos animais. Há quem diga que ele se comunicava, inclusive, com todos os reinos, né, os reinos vegetais e o reino animal também, né, apesar de reverenciar toda a criação, até o reino mineral, o nosso irmão Sol, a irmã Lua, e todos eles. Né? E, sobretudo, ainda havia a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Né? Curioso que falaram em amor e luz, nome do centro, né? Que não tendo amor nem luz, ele tem tesouros de esplendor, né? O pobrezinho que está sofrendo, no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se o esposo da pobreza. Então, o esposo da pobreza, de Júlio Diniz Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, uma obra que a gente sempre recomenda, primeira obra publicada mediúnica de Chico Xavier. Então, aqui a gente tem o nosso tema, será dificuldades financeiras em tempos de pandemia, uma visão espírita, né? Dificuldades financeiras e espiritualidade, que a gente pode abordar muitas coisas. Para falar, então, no contexto da atualidade, pessoal, sobre as pandemias que a gente tem vivenciado, sobretudo essa agora, nós precisamos dizer primeiro que nós nos solidarizamos com todas as vítimas, e que são todas mesmo, no sentido, desde os profissionais de saúde que estão se sacrificando, aqueles da linha de frente também, as pessoas que estão retornando ao mundo espiritual, às vezes sem a devida preparação, os seus familiares e amigos que estão sofrendo muito, as vítimas do desemprego, da quebra financeira, que está, não é, avançando muito em praticamente todo o planeta. Enfim, todos aqueles que estão sofrendo, desesperados, ansiosos, deprimidos, mas desesperançosos na atual situação. Então, a gente deve sempre nos solidarizar. A gente vai fazer uma visão agora diferente, mostrar a visão da doutrina espírita sobre o assunto, que muda completamente o ponto de vista. Então, a gente até vai falar de maneira mais leve, mas não quer dizer qualquer desprezo, pelo contrário. Nós estamos juntos e estamos orando por todos. E, na verdade, não é nenhuma novidade que nós estamos passando. Por quê? Porque Jesus já nos informou no seu sermão profético e também nos confortou com seu evangelho de luz, né? Aliás, o sermão profético e também o livro Apocalipse também trata dessas dores, desses sofrimentos. Enviou-nos o Consolador prometido. Para nós, a doutrina espírita se aplica perfeitamente ao conceito de Consolador prometido, né? O Espiritismo, para nos esclarecer e consolar, porque o Espiritismo vem nos lembrar tudo que o Cristo nos houvera dito e nos ensinar muito mais, inclusive dando uma interpretação muito bela, muito nobre, muito de acordo com o pensamento do próprio Cristo. E o Cosimassi, em uma palestra no Paraná, ele falou certa vez que nós somos que nem o super-homem, as supermoças, né, o Superman. E eu fiquei muito feliz, porque eu sempre quis ser que nem o Superman desde pequenino. Aliás, continuo pequenino, né? 1,65 m. E então, assim, quando ele falou, e é verdade, na verdade nós somos mais do que o Superman. Vamos lá. O Superman não é aqui da Terra, ele é extraterrestre. Nós também não somos aqui da Terra, diz Jesus. Vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria, etc. Então a gente também não é aqui da Terra, a gente está aqui só de passagem. Né? A gente é imortal, né? O corpo é apenas uma roupa, Deus vai nos dar quantas sejam necessárias. Então a gente é indestrutível,
né? O Superman original não morre. A pessoa nesse último filme aí parece que ele andou desencarnando. Mas não é de acordo com a criação mesmo, não. Então ele não morre, ele pode atravessar as paredes, ele tem a visão de raio-x, e o espírito faz tudo isso. Ele voa, a gente também voa, e a gente é imortal. A gente nunca vai morrer depois de criado. A gente, e com a vantagem que a gente não tem criptonita para nos prejudicar. Então, pelo contrário, está tudo nas nossas mãos. A lei de causa e efeito está nas nossas mãos. A gente controla o nosso próprio destino, claro, sempre com a ajuda do nosso Pai de amor e de bondade. Então, para entender sobre pandemia, a gente teria que ir lá em O Livro dos Espíritos. Não é? No Livro dos Espíritos é uma obra que deve ser lida, relida, estudada, meditada. Nas obras básicas de Kardec, cada vez que você lê, descobre coisas novas que você não tinha percebido antes, aprende coisas diferentes, né? Se fortalece espiritualmente. E nas questões 737 e 741, vai ter um assunto específico sobre o que a gente está vivendo, sobre as pandemias, que as pandemias, as pestes, os cataclismos, né? As erupções vulcânicas, o que geram os terremotos, que geram os tsunamis, as grandes secas, os erros prolongados, são estudadas nesse item aqui, chamado flagelos destruidores, ou seja, açoites destruidores. Em espanhol está traduzido como calamidades destruidoras, também uma tradução que reflete de maneira fácil para a gente entender, não é? Então, esse assunto está dentro do capítulo Lei de Destruição, que fica dentro do terceiro livro, terceira parte do Livro dos Espíritos. Tá? Que é a abreviação, o Livro dos Espíritos, que são 4 livros em um só. Então, é o livro mais importante, chamado As Leis Morais, e a gente vai aprender aqui. Então, a gente vai usar aqui a tradução do Evandro no Leito Bezerra, e lembrem-se que a Federação disponibiliza para download gratuito no seu site febnet.org.br todas as obras da codificação e mais outras tantas lá. E o Livro dos Espíritos, então, nos ensina, primeiro, que existe uma programação reencarnatória. Então, Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnarem, deixa eu tirar o slide, senão vocês vão ficar se preocupando aqui com o restante. Se antes de reencarnarem, se os espíritos anteveem, se eles têm uma visão do principal tipo, gênero de provas que experimentarão aqui na Terra durante a sua encarnação. E os espíritos dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio, ou seja, do mesmo modo que a gente tem um livre-arbítrio aqui na Terra, a gente também tem um livre-arbítrio no mundo espiritual na hora de reencarnar. Então, os mentores dizem assim, olha, Nazareno, você tem muito orgulho, meu filho, ainda tem muita vaidade intelectual, tudo indica que na sua vida você vai se tornar ateu, o que aconteceu, de fato. Você aceita passar por um remédio amargo chamado depressão e quebra financeira? Nós perdemos todo o nosso patrimônio material, todo o nosso patrimônio. Nós saímos despejados da cidade onde morávamos, né? Tinha uma empresa grande com 11 lojas, para vocês terem ideia, faturamento muito grande. E só não passamos fome porque papai tinha recém conseguido se aposentar. Senão a gente tinha passado fome. E a gente tinha um padrão de vida muito alto, carros importados, carros 0 quilômetro, né? Vários carros em casa, etc. Morávamos em apartamentos de luxo, e foi um sofrimento muito grande, inclusive durante muito tempo, 2 anos sofrendo com a quebra financeira, vendendo tudo, que meu pai era muito rico já, ele já tinha um bom patrimônio, mas ele ia vendendo, tentando colocar, era naquela época da hiperinflação, né, que a gente teve também o plano Collor, né, que aquele sequestro da poupança, aquela confusão toda que vocês devem lembrar que muitas empresas e muitas pessoas tiveram dificuldades financeiras. Então a gente teve que fechar todas as portas, vender tudo e entregar para os credores o que sobrou, e viemos de volta para Fortaleza, de onde a gente a cidade natal da gente, e recomeçar do zero, literalmente do zero, né? Então foi um aprendizado muito grande. E foi somente assim, meus amigos, que o meu orgulho diminuiu um pouquinho, né? Um pouco, ainda tem muito, e a gente conseguiu despertar, eu consegui despertar, porque eu fui procurar respostas
E curioso que foi através de uma cartomante, olha que coisa curiosa. Ela me fez uma revelação impressionante, e com muitos detalhes, eu fiquei impressionado, e ela ainda disse, mas eu perguntei, qual é a religião que é boa para mim? Eu era ateu há 12 anos. Ela disse, espiritismo. Né? Apesar de cartomancia não ser espiritismo, elas não são espíritas, né? A gente até faz críticas, faz ressalvas à atividade da cartomancia, etc. Mas essa mulher salvou minha vida. Eu ia cometer o suicídio se não tivesse a conhecido. E lendo as obras de Allan Kardec, então, eu encontrei todas as respostas que eu precisava. E aí me deu uma alegria de ver, ânimo para continuar, e foi muito bom. Então, eu certamente devo ter aceito, tanto porque merecia, tanto porque tinha débitos nessa área aí, né? Eu utilizei muito mal a inteligência e o poder em uma vida passada, né? Fui inclusive do Império Romano, uma encarnação lamentável naquele período. Claro que teve outras melhores na igreja, como médico, etc. A gente às vezes tem a oportunidade de saber alguns detalhes nas reuniões mediúnicas, né, que a gente participa. Eu fui doutrinador muitos anos, também médium. Hoje a gente está se dedicando somente à parte de divulgação, de estudo, né, de ensino da doutrina espírita, de palestras, e da família também. Chegaram duas criancinhas para dar um apoio, dois bebezinhos. Então, assim, certamente eu aceitei, e eu digo para os senhores, inclusive num evento que eu participei em Campina Grande, no MIEP, na época do Carnaval, um evento muito bacana. Eu estava conversando com os jovens, e os jovens me perguntaram de sopetão, assim, qual foi a coisa mais importante na sua vida? E eu nunca tinha pensado nisso. E na hora eu respondi, foi sofrer. Não que a gente é masoquista, espírita não é masoquista, não, a gente tem que combater o sofrimento, mas a gente sabe que é um alerta, é uma luz que está, olha, o caminho não é por aí. Né? E foi através do sofrimento que diminuiu meu orgulho, para que eu desse esse salto evolutivo do ponto de vista espiritual, graças a Deus, aconteceu. E quando eu olho para trás hoje, pessoal, é como se tivesse sido um sonho, como se tivesse sido apenas um pesadelo, um sonho ruim, ou como se tivesse sido uma coisa de outra vida que nem aconteceu. Todos nós nos recuperamos, papai, mamãe, meus irmãos, todo mundo trabalhando, né? Todo mundo bem, né? E assim, tudo passa, literalmente, né? A frase mais importante do nosso estudo hoje é tudo passa, e isto também passará. E passou. E hoje a gente está muito melhor do ponto de vista espiritual e material, né? Não com o patrimônio que tinha antes, mas com um patrimônio bom para sobreviver com muita tranquilidade e ajudar muitas pessoas, né? Graças a Deus, né? A gente tem essa oportunidade. Então existe uma programação. A gente programa antes de reencarnar, claro que a gente tem livre-arbítrio, a gente pode alterar um pouquinho, mas tem um pré-determinismo nas questões 258 e seguinte de Livro dos Espíritos, eles vão estudar isso, é a regra, tá? E o próprio Cristo já nos ensinava, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois valeis mais que muitos pássaros, homens de pouca fé. E aí também fala que na vossa paciência possuís as vossas almas. Aí, então, a única fatalidade no Espiritismo é o momento da morte. Então, o momento da morte é programado, segundo o Livro dos Espíritos, tá? Se a gente não cometer o suicídio, fatal realmente é só o instante da morte. Não tem como se livrar dele. Tem gente que leva 6 tiros e não morre, porque não era a hora, e tem gente que tropeça, bate a cabeça de maneira muito leve, rompe o aneurisma e retorna ao mundo espiritual, tá certo? Então, excetuando os casos de suicídio, só vão morrer na hora programada. Então, quem está desencarnando agora, já muito provavelmente tinha aceito essa programação de desencarnar em algum tipo de doença respiratória nesse período, tá joia? Ou então chegava, era o momento dela mesmo, de outra forma, sem ter uma reencarnação nessa área, na área inclusive do resgate coletivo, tem como a gente aprofundar, mas não é o nosso objetivo aqui hoje. Todos os suicidas são amparados e terão novas chances, mas atrasam sua evolução, colhem sofrimentos completamente evitáveis, quer dizer, não precisava passar, e serão obrigados a repetir as mesmas provas em que faliram, ou seja, eles fogem da vida porque não suportam mais a prova de hoje,
e aí vão ter que repetir a prova, inclusive em condições mais difíceis. Então, a melhor coisa é aguentar. Aguenta, liquida logo essa fatura e fica logo livre, senão vai ter que passar de novo por ela. Então, é muito complicado, além das sequelas no corpo espiritual e na reencarnação que o suicídio pode provocar. Uma das coisas que eu deixei de acreditar em Deus era como é que existe crianças cegas, como é que existe crianças paralíticas, né? Crianças morrendo de fome na África, na época, já havia muita fome na época, e a gente já sabia disso, e eu deixei de acreditar em Deus por causa disso. Mas quando a gente estuda a reencarnação e vê que ali apenas elas estão colhendo o que semearam, porque deram um tiro na cabeça, e aí se atingir o centro da visão, nasce cega, se atingir o centro da audição, nasce com problemas de surdez, né? Se tomou veneno, nasce com lábio leporino, com problemas graves no esôfago, etc., no estômago, né? Se tocou fogo, enfim, se atirou de um alto edifício, né? Vai provavelmente nascer com a paraplegia, se cometeu suicídio em regra, então tem algum tipo de retardo mental, né? Algum tipo de deficiência física ou mental, então a gente vê as sequelas no corpo, além do sofrimento no mundo espiritual. Então, suicídio, pessoal, nem pensar, tá? A gente tem várias palestras sobre depressão e alegria de viver, para ajudar você a passar esse período, tá? Tem tudo no meu YouTube, canal Nazareno Feitosa, e você também encontra palestras sobre suicídio, mostrando, não é, motivos para não desistir da vida, para a gente estudar esse assunto com mais profundidade. Estou tomando muito tempo, mas estou seguindo aqui a inspiração dos amigos espirituais, tá? Então, aqui, os flagelos destruidores, nessas perguntas 737 e 741, a gente aprende que o objetivo deles é nos fazer progredir mais depressa. Eles são necessários para uma rápida melhoria geral. Avançamos em alguns anos, o que teria levado muitos séculos. Então, quando tem esses terremotos, essas pestes, né, as pandemias, epidemias, é um incentivo, um supletivo que a gente está fazendo, a gente vai avançar, vai cumprir, digamos, um segundo grau inteiro em apenas um ano. Então, é um intensivo que é sofrido, mas vale a pena fazer. Né? E Kardec pergunta se Deus não poderia empregar outros meios de fazer a gente evoluir, e eles dizem que sim, e os emprega todos os dias, através do conhecimento do bem e do mal. O homem que não os aproveita. Então, se torna necessário, né, diminuir o seu orgulho, né, fazendo sentir sua fraqueza. Eles reforçam que uma vida é apenas uma fração de segundo, né, um relâmpago diante da eternidade, que esse período é um ensinamento que nos servirá no futuro, então um aprendizado aí que vai ser útil. Dizem que o corpo nada mais é que uma roupa, a gente vai ganhar quantas sejam necessárias. E olha que coisa interessante. Falam também que haverá grande recompensa se souberem suportar o sofrimento sem murmurar. Então, tem uma condicional. Qual é a condicional? É sem se lamentar, tá certo, pessoal? Porque sofrer somente não é bom. Tem o bem sofrer e o mal sofrer lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o bem sofrer é aquele sofrimento com confiança em Deus, com resignação, com fé, sem desespero. O mal sofrer é aquele com revolta, com desespero, etc., que não é bom para ninguém. Tá? Então, eu até trouxe aqui a transcrição. Isso aqui tudo é resumo, né? Mas aqui é a transcrição agora da resposta 738b. Se considerasses a vida qual ela é e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe darias tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação, né? Uma recompensa, uma compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los com a condicional. Que condicional? Sem murmurar. Falam também que os flagelos são provas, ou seja, são exercícios de inteligência, de paciência, gente, até paciência. Amor ao próximo, aqui no caso da dificuldade financeira, de resignação, de abnegação, ou seja, de esquecimento de si mesmo, e de desinteresse também pessoal. 738b, Kardec faz um comentário dizendo o seguinte, que a única diferença, a rigor, é que morrem vários ao mesmo tempo. Por que todos nós não morreremos um dia? Eu não sei se os senhores já estão sabendo, mas todos nós morreremos um dia. Graças a Deus vamos sair daqui, desse planeta. Porque a Terra é sim um lar, é uma escola, é um reformatório, é um templo, é um hospital, mas ela é também um presídio, dizem os espíritos. Tanto que expiação, né, se você for no dicionário, expiação significa purificação.
depuração, como de purgar, como se fosse um purgatório. Os espíritos chegam a dizer que a Terra é uma espécie de purgatório. Você não quer sair do purgatório, não? Quem não quer, né? E acrescentam também, não é, que é um mundo de provas, ou seja, um mundo de testes. Não é só isso que eu queria dizer, não. Expiação também, segundo o dicionário, significa cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença judicial. Então, quem não quer ganhar o alvará de soltura? Quem está morrendo, o corpo está morrendo, está ganhando o alvará de soltura, está liberto, como a gente aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item perda de pessoas amadas, perda prematura, inclusive, eles falam. Está lá no capítulo 5. Se você está sofrendo esse problema, busca o Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Nem que seja em PDF, você faz um download, mas se puder adquirir, melhor ainda, porque ler o papel é melhor, não é? Ou nas lojas do Kindle, na Amazon, Saraiva, etc., você pode ter o livro eletrônico, e também buscar palestras sobre esse assunto. A gente também tem palestras sobre perda de pessoas amadas. Nossa negligência pode agravar os flagelos e nossa inteligência pode prevenir uma parte deles. Olha que coisa curiosa. Então, o nosso descuido, nossa imprevidência, nossa indisciplina, desordem, pode agravar, por exemplo, ia ter uma enchente, ia morrer, não, ia morrer não, mas assim, ia fazer muito sofrimento, ia entupir ia provocar muito alagamento, mas se a gente entupir os bueiros, se a gente destruiu as matas ciliares ao redor dos rios, o estrago é muito maior. Como a inteligência pode prevenir uma parte deles. Por quê? Porque há flagelos que estão nos desígnios da providência. Há flagelos que não dependem da gente, a gente não tem o que fazer, tá? E nessa relação, Kardec inclui as pestes, tá? As secas, os invernos muito prolongados, né? Que a gente não tem como resolver, por exemplo, com irrigação, etc. Então, a peste é um desses, que está nos desígnios da providência. O Divaldo chegou a declarar que ele pessoalmente acredita que essa pandemia veio para evitar uma guerra de grandes proporções. Não é muito melhor uma pandemia do que uma guerra? Nem se compara. Uma guerra, além de viuvez, de orfandade, tem mutilação, destroem-se as indústrias, o parque industrial, as lojas, não é? Tudo, a cidade fica destruída, destrói os empregos, as casas, não tem mais água, não tem mais remédio, não tem mais comida. Você não tem nem mais pátria, algumas vezes. Então a recuperação é muito, muito, muito mais lenta. Agora não, está tudo lá. É só a gente, quando puder, né, sair de casa. Aqueles que podem ficar, tem gente que não pode ficar em casa, a gente respeita e compreende. Né? Aqueles que podem ficar, a gente, quando puder, a gente sai e retoma tudo. Né? Devagarinho, logo, logo, mas logo, logo, muito melhor do que numa guerra, a gente recupera. Tá? Então, para entender sobre esse assunto de dificuldades financeiras, o capítulo mais importante é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamona, que era o Deus das riquezas, e também o capítulo 5 lá, do sofrimento, né? O capítulo 5, que é o capítulo mais longo e mais importante do Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Que é Bem-aventurados os aflitos. Vamos lá. E aí a gente tem a salvação dos ricos, todos esses itens são estudados por Kardec, né? Preservar-se da avareza, né? Quer dizer, do egoísmo, fala de Zaqueu, a parábola do mal rico, porque tem um mal rico e tem um bom rico, não é? Olha lá, não é provavelmente só o problema da riqueza, não. Tem a parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, muito importante esse aqui, provas da riqueza da miséria, desigualdade das riquezas. Tem psicografias também, além dos comentários de Kardec, sobre a verdadeira propriedade, como fazer o emprego da riqueza, sobre o desapego, transmissão, né? Como é que é a questão da herança para os filhos e também salvação dos ricos, tá? Então, confiram lá. Há várias palestras sobre psicologia positiva, não é? E a gente fez palestra, essa é bem recente, 2019, quem quiser confere lá para descobrir pesquisas científicas mostrando o que é que faz realmente a gente feliz, tá? Confere lá depois. E a gente trouxe aqui, não dessa palestra, mas uma pesquisa que a nossa querida Nete Guimarães fala na palestra Visão Científica da Caridade. Os cientistas estavam achando que o que mais provocava felicidade no ser humano era riqueza, beleza e poder, porque eles conseguiram mapear nas regiões do cérebro a região da satisfação, não do prazer.
né, do prazer naquele sistema límbico, lá das drogas, não. Da satisfação. Quando a pessoa dizia que estava feliz, estava satisfeita, esse centro ficava ativado. E eles, então vamos descobrir aqui. Aí buscaram pessoas, né, muito ricas, muito belas e poderosas para ver se elas eram felizes. E, curiosamente, pessoal, as pessoas ricas, quando submetidas àquela ressonância lá, aquela tomografia, eu não entendo muito bem desses termos, tá? Essa tomografia funcional, elas não eram felizes. E aí, quando eram entrevistadas, depois estavam preocupadas lá com a cotação do dólar, da bolsa, né, preocupada com medo de sequestros, os filhos todos nas drogas, enfim, ela própria pensando em usar drogas ou utilizando suicídio. A gente vê que riqueza traz conforto, mas não traz felicidade. Né? É muito importante saber disso, pessoal. A beleza, e aí chamaram homens e mulheres muito bonitas, inclusive a Miss Texas, né, no auge da juventude, da beleza, submeteram ela ao exame e, infelizmente, a Miss Texas também não era feliz. Ela certamente já estava preocupada com o próximo concurso, com as rugas, engordar, não é? As outras concorrentes, e a beleza, na verdade, é também uma prova difícil. Felizmente, eu não vim com essa prova nessa encarnação, porque a gente é assediado pelas pessoas, a facilidade da gente se tornar uma pessoa fútil, materialista, é muito grande, se afastar das religiões, até dos estudos, não é? Às vezes, pessoas muito bonitas não querem nem estudar, porque tem tantos apelos do mundo que vão acabar nesse negócio de outras áreas, né? Nada contra, mas você vê as pessoas feinhas, normalmente são mais estudiosas, chegam em cargos mais elevados, porque não tem ninguém para namorar, para paquerar, para perder tempo, né? E vão estudar, vão se dedicar ao trabalho e ao estudo. E o poder também, não, se não é a beleza nem a riqueza, deve ser o poder, que a beleza e a riqueza são meios de chegar ao poder. E aí entrevistaram, né, submeteram homens e mulheres também muito poderosos, empresários muito grandes aí da América, e os homens poderosos também não eram felizes. Então vejam que não é nada disso que a gente acha que vai trazer felicidade que vai nos trazer. Isso não traz felicidade, traz uma sensação passageira muito rápida. Naquela palestra sobre felicidade e psicologia positiva, a gente fala que tem pesquisa, o que traz mais felicidade para a gente são os afetos. Então, é a família, os amigos, não é se sentir pertencente a alguma coisa, aquela solidariedade e fazer caridade. Olha que coisa interessante. Libera tanto a dopamina quanto a cocaína. Olha que coisa bacana, tanto que vicia. O nosso querido psiquiatra Sérgio Lopes confirma que vicia a caridade, ajudar o semelhante, também faz muito bem, tá? E aí, o que mais traz felicidade nessa pesquisa que eles descobriram também é que aprender coisas novas ativa essa área do cérebro, aprender coisas novas, solucionar problemas também. Superar desafios difíceis, então aqueles homens lá que sobem aquelas montanhas elevadas, eles sentem muita fome, muito frio, muita dor, mas quando eles chegam no cume da montanha, eles sentem uma sensação muito grande de felicidade e também, curiosamente, sofrer. A gente tem ainda um prazer mórbido ainda de experimentar o sofrimento, até de falar do nosso sofrimento, até de colocar como vítima, né? O Rossando Klinger, também o Alberto Meira, essa turma da área mais da psicologia, eles falam que a gente tem que sair daquela condição de vítima e dar aquele passo de ir na direção da nossa recuperação. E aí trazem lá a passagem do cego de Betsaida, eu acho que é cego de Betsaida, é aquele que tira a capa, né? Que tira a capa, que larga a condição dele de esmoléu para seguir Jesus, para pedir que Jesus o cure, com tanta fé que Jesus o cura. Ou seja, ele faz um movimento, ele grita, né? Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Então, é necessário a gente fazer esse movimento, porque na hora que a gente faz esse movimento é que realmente a gente se coloca na condição de ser auxiliado, porque a gente está aqui para evoluir. Se os Espíritos fizerem tudo por nós, o que a gente vai evoluir? A gente vai se atrofiar, ao contrário. Né? Então, a gente está aqui para... E eles querem, se esforço e tal. E, às vezes, essas quebras, essas dificuldades, são justamente essas provas para nos estimular a inteligência, a capacidade, o raciocínio, o empreendedorismo, não é? A economia. Não é? É muito importante a gente aprender a economizar.
Se a gente aprender a economizar agora, baixar, conseguir viver com um padrão de vida mais baixo, quando passar a crise, e ela vai passar, pessoal, já tivemos dezenas de crises muito mais graves que essa, tá? Muito mais grave. Depois de uma guerra, a crise é muito mais grave. E aí o que acontece? O que começar a sobrar, a gente vai poder investir, a gente vai poder colocar até num negócio, a gente vai poder ajudar mais pessoas, fazer caridade, ter essa grande alegria. Desculpem aí o som de fundo. São as crianças aí chegando e na hora do sono, né, eles choram um pouquinho às vezes. Então, a gente tem essa consciência, tá? Que estimular para a gente avançar. Nós estamos aqui para evoluir. Essa é a missão principal aqui de todos nós na Terra. Então, são esses obstáculos que nos fazem crescer. Como é que a gente faz para o atleta ganhar a competição? Ele tem que correr atrás, ele tem que ser estimulado, colocar desafios novos, um novo recorde, ele vai atrás de bater, às vezes, o próprio recorde, enfim. A gente tem uma série de... Se a gente ficar deitado na rede, né, não vai para frente, não, tá certo? Se o cearense não ficar deitado... O que é que o cearense gosta? Ficar deitado na rede, tomando água de coco, comendo castanha de caju, baião de dois, que é mais cuscuz, castanha de caju, tapioca, essas delícias que tem lá no Nordeste, né? E outras tantas, buchada de bode, né? Para quem gosta, buchada de bode. Se o cearense ficar deitado na rede lá, só se balançando, ele vai crescer espiritualmente? Não, só vai crescer a barriga, né? A barriga e a preguiça. Então, esse bem-estar até exagerado, diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, não é bom para a gente. A gente quer aquele bem-estar que não nos priva as nossas forças, tá? E será que é possível ser plenamente e sempre feliz aqui na Terra? Será que dá para ser feliz aqui no planeta? Que a gente viu que é uma espécie até de purgatório. Né? Claro que é um purgatório muito melhor do que o que a gente imagina. Né? E melhor do que o do mundo espiritual. Tem purgatório no mundo espiritual também, tá? Só não tem penas eternas. Então, diz a questão 920 e seguintes que não, porque a Terra ainda é um mundo de expiação e provas, mas ela está avançando para o mundo de regeneração, tá? Mas o homem deve buscar a felicidade possível aqui na Terra. Felicidade possível. A gente vai ter momentos de felicidade, e não felicidade verdadeira, tá? A riqueza é uma coisa boa? O que, vocês acham? Mas a riqueza é uma coisa boa. Tá aí uma prova que eu queria, da riqueza. Né? Vamos ver o que diz o livro do Espírito sobre esse assunto? Dessas duas obras são as mais importantes do Espiritismo, tá? Junto com o livro dos Médiuns. Mas essas duas, então, são as mais. 925. Por que Deus favorece com os dons da riqueza certos homens que não parecem tê-los merecido? Por que alguns nem parecem merecer e Deus dá? É um favor aos olhos do que apenas veio o presente, mas saber o bem e a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa do que a miséria. Então, a riqueza é pior para o espírito do que a pobreza. Porque a riqueza é o supremo estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, da vida material. Enquanto que na pobreza, a nossa prova é o que é não invejar os ricos, não se revoltar contra Deus, não é? E claro, e correr atrás, se desenvolver, porque não é para a gente se acomodar em nenhum lugar. Pelo contrário, o Espiritismo é exatamente o contrário de acomodação, tá? É resignação ativa, dinâmica, tá? Porque nós estamos aqui para evoluir. E aí, na 712, com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? E os Espíritos respondem: para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Então, a gente quer aquele carro novo, a gente quer aquela motocicleta bacana, uma bicicleta muito bonita, a gente corre atrás para juntar dinheiro, né, e a gente desenvolve a inteligência, a gente desenvolve a capacidade de trabalho, enfim, a disciplina. Isso é bom para a gente cumprir a nossa missão. E para poder depois, inclusive, criar os filhos melhor, não é? Ter mais condição de parar a família. E também para experimentar por meio da tentação. Tem tentação no Espiritismo? Tem, além da obsessão espiritual. Tem uma tentação também do gozo dos bens materiais. Né? Vamos ver. E aí Kardec pergunta, qual o objetivo dessa tentação? Resposta, desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, eles falam que nada é completamente ruim, a rigor, mas os excessos é que provocam os vícios, não é?
visto no sentido de contrário de virtude, tá? Porque desde Aristóteles ele fala virtude e vício. Um homem virtuoso, enquanto que o outro é um homem vicioso. Um homem cheio de imperfeições morais é um homem vicioso, tá joia? Então, a riqueza é relativa, porque se você está num país muito rico, como a América, você às vezes tem um carro muito bacana, por exemplo, aqui para considerar o Brasil, e não é nada aí, né? Enquanto que aí tem Ferraris, Lamborghinis passando do seu lado. Enquanto que lá na África, lá onde o Fraternidade Sem Fronteiras faz um trabalho muito bonito, né? Fantástico, com R$ 50, a gente alimenta uma criança um mês, tão pobre lá, R$ 50 é uma fortuna. Um mês a gente dá o alimento e paga o professor da criança e o material didático. A gente transforma completamente a vida de uma criança órfã. Tem 850 mil órfãos na África subsaariana. Vamos ajudar o fraternidadesemfronteiras.org.br. A Padrim, um projeto lá, há vários projetos diferentes, tá? Então, lá na África, se você tem água potável, você já é rico. Porque lá não tem. Se você tem uma bicicleta, você é um milionário, porque lá não tem bicicleta. Então, assim, porque a gente está mal acostumado, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Né? A economia é chamada ciência da escassez, porque ela se destina a tentar adaptar os recursos naturais limitados às necessidades ilimitadas do ser humano. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Né? A felicidade também é relativa, criamos necessidades imaginárias, e é mais sofrido agora, por exemplo, a situação de vocês, um rico empobrecer. Então, quem sempre foi pobre já está mais ou menos ali, como a gente falaria, acostumado. Não que seja bom, não que a gente está desejando isso para ninguém. Não é? É bom que a pessoa tenha uma condição digna de viver. Mas a pessoa que era rica e quebrou, sofre muito. E aí na América a gente sabe que não tem SUS. O pessoal critica tanto o SUS aqui no Brasil, mas é o SUS. Apesar de todos os defeitos, é uma maravilha. Mesmo que nunca contribuiu para nada no planeta, no Brasil, tem direito à saúde muito boa para os padrões que muitos países não têm. Nos Estados Unidos não tem SUS. A pessoa está doente, está com sintomas da Covid e não vai para o hospital com medo de quebrar. Porque é uma fortuna a consulta, não é um tratamento lá, é uma fortuna. Dia de UTI, então, a gente nem sabe. Então, vejam como é complicado. Então, a pessoa está doente, fica doente, vai passar toda a dificuldade da doença e ainda quebra, né? Porque vai pagar tantos $1.000 lá da sua internação. Então, vejam que é difícil a pessoa que tem um padrão alto baixar. Isso é mais sofrido. E por isso que as pessoas que acontece isso cometem mais suicídio. Os pobres normalmente não cometem suicídio, regra geral. Os países sofridos, né, têm muito menos suicídio que os países ricos. E, sobretudo, os ricos quando quebram, tá? Ainda tinha aquela história de honra no passado, né? Isso é bobagem, negócio de honra. Não. A honra é fazer, não mentir, não matar. Isso é que a gente ser honrado, né? E o Dalai Lama dizia que a gente perde a saúde para ganhar $1 milhão e depois gasta $1 milhão para tentar recuperar a saúde, não é? E um conselho muito importante, pessoal, a gente manter o cônjuge e criar filhos com alto padrão de riqueza é um grave perigo. Olha que coisa, isso aqui é coisa que educadores falam, isso aqui não está no espiritismo não, tá? Pelo menos eu nunca vi. Por quê? Porque nós estamos dando-lhes uma das provas mais perigosas do planeta, que é qual? A riqueza, e normalmente a beleza, porque a pessoa com riqueza vai andar toda maquiada, toda produzida, né? Então vai ficar mais bonita, vai ficar mais produzida, malhada, etc. Então a gente vai dar 2 provas da riqueza, não, vai dar 3. Porque a gente vai dar riqueza, a gente vai dar a beleza e vamos dar inteligência, porque eles vão estudar nos melhores colégios e vão se tornar ateus. E quantos vão para as drogas? Quantos vão para o suicídio? Porque tem tudo. Não aprenderam a correr atrás, a valorizar, acordar cedo, aí eles mesmos comprar com seu dinheirinho, né? E aí a gente vê a dificuldade, tá? E aí o que acontece? Se a gente é rico e o nosso filho, por exemplo, não consegue na vida dele se tornar rico, o que é natural, é difícil ser rico, né? É uma minoria, eles terão graves frustrações se não conseguirem conquistar e manter o seu padrão também. Né?
Um risco de quê? Da insatisfação, então pessoas infelizes, depressivas, drogadição e até do suicídio. Então vejam um perigo. Então a gente, não, eu quero ter poucos filhos, quero ter só um, porque eu quero botar na melhor escola, né, aí de Newark, eu quero, achando que isso é a melhor coisa do mundo. E pode ser exatamente a pior coisa para o seu filho. Não é interessante refletir sobre isso? E, claro, os educadores falam isso. Até o Teixeira cita a doutora Maria Junqueira Smith, no livro A Família por Dentro, que diz: seria importante que aprendêssemos a educar nossos filhos com alma de pobre, ou seja, com a simplicidade que o Evangelho nos fala o tempo inteiro e a gente não escuta. O Isamitiba também, né, fala dos folgados, aquela geração dos folgados que fica até os 40 anos dentro de casa. Não sai nem de casa. Antigamente, com 18, 20 anos, né, o homem saía de casa, casava com a moça, já ia correr atrás e ganhar, construir sua casa, etc. E a gente está criando uma geração de folgados, né, que ficam na casa dos pais até mais tarde. Será que isso é que é o ideal? Porque eles não conseguem. Não, só vou sair quando eu passar no concurso público bom. E aí ficam lá na casa dos pais. Né? Nos Estados Unidos, o pessoal expulsa por volta dos 18 anos, né? Tem essa vantagem aí. Por um lado, é um lado vantajoso. Né? Tem outros problemas com isso também. 533. Os espíritos podem fazer que se obtenham os dons da fortuna, se para isso forem solicitados? Nazareno quer dizer que os espíritos podem ajudar a gente a ficar rico. Então, agora eu vou ler esse tal de livro dos espíritos, eu fiquei interessado. 533, né? Vai lá ver a pergunta 533. Olha lá, resposta: algumas vezes. Como prova? Então é uma prova que eles dão pra gente, tá? Pra gente experimentar. Você ver se a gente vai conseguir tirar 10 nessa prova. É difícil, é uma prova muito difícil. É mais difícil que a pobreza. Algumas vezes comprovam, mas quase sempre recusam, como se recusa uma criança um pedido insensato. Então, quando Jesus fala que pedi, obtereis, a gente vê aquilo, né? Tudo que pedidos em meu nome, com sinceridade, na prece, você será atendido. E a gente fala, não, eu vim pedindo para ganhar na Mega Sena, nunca ganhei. Será que Jesus mentiu? Não, pessoal, porque Deus nos dá o que é melhor para o nosso espírito, para nós, verdadeiramente, não para a matéria. Se eu perguntar para uma criancinha de 5 anos, 3 desejos, o que é que ela vai querer? Ela, nunca mais eu quero comer comida, eu quero só comer chocolate, bombom e mascar chiclete. A gente vai deixar? Para ela, isso é o que é correto. Não, então não vou atender, não. Segundo desejo, eu nunca mais quero ir para o médico, no dentista, nem tomar injeção. Você vai fazer isso com seu filho? Claro que não. E terceiro desejo, nunca mais eu quero ir para a escola, nem fazer dever de casa, nem tomar banho. A gente vai fazer isso? Então, Deus nos dá o que é melhor para a gente, espírito imortal. E às vezes é a prova da pobreza, é da quebra financeira. Entendeu? Então Jesus fala: qual pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? E o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? E se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial saberá dar boas coisas aos seus filhos. Tá? Então a gente tem essa consciência: não, eu vou passar fome. Não sei se vocês já viram esses programas aí de sobrevivência na selva, tem vários aí nessas TV por assinatura. O ser humano aguenta ficar 21 dias sem comer. 21 dias sem comer. E até 3 dias sem beber água. Será que você vai ficar tão pobre que não vai ter dinheiro, não vai ter nada para comer durante 21 dias, nem a caridade de alguém para lhe dar uma cesta básica, alguma coisa? Então vejam que a gente tem preocupações às vezes exageradas, né? Aí Kardec ainda pergunta, na 533A, os espíritos que concedem esses favores são bons ou são maus? Olha aí, será que é espírito bom que dá riqueza para a gente às vezes, como prova? Resposta: ambos. Depende da intenção da pessoa. Na maioria das vezes, porém, são espíritos que vos querem arrastar ao mal, então são espíritos maus, e que encontram meio fácil de conseguir nos prazeres que a fortuna proporciona. Olha que coisa! Então, às vezes, um espírito que está nos estimulando ali a ganhar dinheiro na bolsa, não sei o quê, a um investimento, a passar naquela... Às vezes, vai ser uma prova perdição para quem não prejudicar aquele cara, aquele espírito está nos ajudando para nos prejudicar. Você está vendo como o espiritismo muda completamente
as coisas, não é? E no budismo, faltou ali o B, fala que as principais causas do sofrimento são a ignorância das leis que regem o universo, né, da nossa imortalidade, etc., e o apego ao que é transitório, né? Não é somente o apego ao que é passageiro, tá certo? Então, a gente tem que buscar o desapego, não é o desamor, mas a gente deve buscar o desapego dessas coisas materiais que muitas vezes só nos fazem sofrer. Mas Joana de Ângeles fala que é como a água salgada do mar. Quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede. Nunca está satisfeito com os bens materiais. Mas com a orientação de Jesus Nazareno, eu estou perdido aqui. O que é que Jesus manda? Jesus que é o nosso modelo, o nosso guia, um Cristo, a mais elevada hierarquia dos espíritos puros, governador do planeta Terra. Vamos lá. O que é que ele fala? Buscar, eu destaquei, tá, pessoal, para ressaltar. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Ele falou que não é para buscar, que não é para trabalhar, não é para correr atrás, para ficar em casa sentado. Não. Ele falou o quê? Buscar primeiro, não só, mas buscar primeiro isso, e o resto vai nos acrescentado. E é curioso, e a gente vai ver a providência divina em toda parte, meus amigos. É impressionante. Inclusive, a gente tem relatos até de trabalhadores espíritas. O Haroldo Dutra Dias fala uma coisa interessante. Ele fala da época que ele era funcionário do Tribunal de Justiça. O sonho dele era ser maestro, nunca conseguiu, todas as portas foram fechadas nessa área. E a esposa a sua ex-esposa e a sua ex-sogra, que era juíza, inclusive, o estimularam a fazer um concurso de juiz. E ele nem queria fazer, não, vou fazer aqui para, né, atender, que é sempre importante atender as esposas, não é? A sogra, não é? É muito melhor ser feliz do que ter razão, tá? Se você quer ser feliz ou quer ter razão, não é escolha, né? Então eu já faço assim lá em casa, aqui em casa. E aí ele começou a estudar e tal, e quando chegou, passou na primeira prova, na segunda, quando chegou a prova oral, ele, na véspera da prova, ele foi dormir tarde, né? Tinha dificuldade para dormir, e de madrugada teve um pesadelo. Ele sonhou que ele sonhou com a prova, que o examinador ia escolher uma questão, deixa eu pegar aqui minha mãozinha, sortear ali a questão, e o examinador abria a pergunta, lia, e quando falava a pergunta, ele não sabia aquela resposta. E ele ficou desesperado, ele disse, meu Deus, eu não sei essa resposta. E aí ele cortou de madrugada, foi estudar de madrugada. E quando chegou no dia seguinte, a primeira prova era essa, parece que era direito penal. O examinador puxou exatamente a pergunta que ele tinha estudado de madrugada. Que ele não sabia antes. Naquela hora ele disse assim, olha, eu vou passar nesse concurso, não vou nem preocupar com as outras, né? Assim, vou fazer a minha parte. Porque ele estava sendo objeto de uma intervenção divina, da providência divina. Era necessário para ele passar por aquela prova, porque também é uma prova, o cargo de juiz é uma prova muito difícil, né? Quanta responsabilidade, né? Então vejam, o Haroldo fala isso, eu preciso confessar também, eu já falei em algumas palestras, os espíritos me ajudaram a passar em 2 concursos, não foi um só, não, foram 2. Concurso que eu não sabia nem o que tinha no edital, não sabia nem o que ia cair na prova. Fiz assim, tipo loteria, claro que tentando responder as perguntas e tudo, e usando a inspiração, etc. E eles me passaram. Meu emprego hoje é um concurso. Os outros eu não passei. Depois eu vou contar para vocês. Aliás, eu vou contar. Deixa eu ver se eu encontro logo aqui. O Bhagavad Gita fala do desapego do resultado. E aí vamos aqui rapidinho. O nosso tempo já está pertinho de completar 1 hora. A gente vai falar cerca de 1h20, mas tem as perguntas. Eu preciso saber também, aí com a Ana Lu e o Wilson, quantas perguntas nós temos aí, só para eu ter uma ideia de tempo, se eu posso avançar um pouco nos slides ainda, ou se a gente já vai para as perguntas, porque tem muitas, e se sobrar tempo a gente volta para os slides. Eu não sei se eles ainda estão aí encarnados, né? Eu não consigo ouvi-los ainda não. Cadê o povo? Eles estão mandando chat aqui, mas se entrar nesse chat... Pode seguir sim, Nazareno, pode seguir um pouquinho mais com os seus slides. Nós temos, eu acho que 1 ou 2 perguntas. A Ana Lu também tem uma pergunta, e nós voltamos. Pode aí usar uns 10 minutinhos, 5 minutinhos mais. Ah, tá. Vai ser bom. Eu acabei me perdendo aqui nos slides. Vamos lá, então. Então, primeiro,
lembrar da criação dos pais, como Bezerra de Menezes, por exemplo, né? Era médico, foi deputado geral 2 vezes, concorreu até a senador, e ele não deixou os filhos com riqueza. Pelo contrário, quando desencarnou, inclusive os amigos foram ajudar a viúva, que ficou, às vezes, sem aquele recurso não é necessário ali para uso. Então, cuidado com essa mídia que nos influencia, porque para vender produto, eles falam que a felicidade é aquilo, né? A felicidade é bebida, você está lá na praia, tomando cerveja com os amigos. Os amigos produzem felicidade. Beber cerveja não, tá, pessoal? Aliás, provoca depressão. Uau. Água salgada do mar, né? Já falamos aqui, assim buscar a simplicidade. Às vezes é uma compensação emocional, porque a gente está viciado no consumismo. Quantas vezes a gente não é uma carência afetiva do pai, da mãe, né? Do seio materno, a gente comendo porque tem saudade do seio materno, aí descontando na comida, no copo de cachaça, no cigarro, aquela carência, não é? A economia, eu já falei aqui da economia, que é a ciência da escassez. E então a quebra é um tratamento intensivo. Vai passar, confia em mim. Escreva o que eu estou falando, vai passar. Quem já quebrou aí e estiver acompanhando a palestra, poste aí, diga aí como foi que aconteceu com você, que passou, né? Se a gente aprender a viver com menos, a gente vai ter menos desperdício. Aí na América, sobretudo, que tem é o maior padrão de vida do mundo, né? Tem muito desperdício, muito lixo. Né? Vai sobrar mais depois, e crise é oportunidade, segundo o ideograma chinês, todos vocês já sabem disso. O Raul Teixeira tem essa história muito legal quando é hora de devolver numa palestra dele. Eu não me lembro o nome da palestra, eu posso até falar aqui daqui a pouquinho, mas vale a pena, essa historinha dele é muito legal. Então, estudar sobre o suicídio. O Salmo 23 também não fala, ele fala assim, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas como é que a gente lê e entende isso? Eu lia assim na época, eu lia assim, não, o Senhor é meu pastor, tudo Ele vai me dar, sem que eu faça nada por isso. É isso que está escrito lá? Não, nada me faltará. Porque quando o Senhor for meu pastor, quando eu tiver realmente confiança, fé, quando eu tiver com essa unidade com Deus, essa confiança nesse amor infinito dele, seguindo as suas leis divinas, que o homem só é infeliz porque se afasta das leis divinas, diz o livro dos Espíritos, na parte das leis morais, então nada não me faltará. Porque a gente tem que aprender a ser feliz com pouco. Como Confúcio ensinava, Confúcio dizia que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitos tesouros, não. Verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz. Né? Naquela passagem lá também do homem que destrói o celeiro para criar outros maiores, e agora diz, descansa minha alma, goza. Aí Jesus conta na parábola dizendo, né, louco, Deus vai tomar tua alma ainda hoje, né? Que adianta se preocupar com as coisas materiais. E também vale a pena falar aqui a história também do Raul Teixeira, isso aqui é legal. Raul Teixeira era professor na época, ainda é professor, e ele, na época, os salários eram muito ruins onde ele estava. E os professores estavam fazendo uma pequena greve, e estavam lá discutindo, falando, e Raul, que fala muitíssimo bem, né, está se recuperando aí, passo a passo aí de um AVC, né, um palestrante muito lúcido, muito dedicado, tem muitas palestras deles aí, tanto no YouTube quanto em DVD, CDs, confiram, né? Palestrante do porte de Divaldo Franco, né? Do primeiro time mesmo. O Raul, ele falou que na hora que viu o pessoal falando, ele se empolgou também, começou a falar. E ele fala muito bem, né? Muitíssimo bem. E começou a falar e todo mundo cercou-se dele e tal, ele falando que era um absurdo, que a educação era coisa muito importante, o salário é um salário de miséria, etc, etc. Quando ele estava lá empolgado, o espírito Camilo, que é o seu mentor, começou a se aproximar. E aí o espírito Camilo foi e ele pensou assim, mas meu Deus, se é hora de mentor espiritual aparecer, né? E aí o espírito disse assim, por que você fala tanto, meu filho? E aí ele já se acalmou e o pessoal, continue, Raul, continue. E ele, não, peraí, pessoal, não sei o que, não, eu vou ter que parar um pouquinho.
E aí o Camilo disse a ele: Raul, meu filho, vocês estão ganhando pouco hoje, é porque na vida passada vocês ganharam bem e não trabalharam. E então, nessa vida, Deus é tão bom que está permitindo que vocês trabalhem, que vocês não trabalharam, mas ganharam. E Ele é tão bom que ainda dá uma ajuda de custo para vocês se manterem. Aí ele disse: quer dizer que o meu salário é uma ajuda de custo? Acho que eu entendi agora. E aí fica essa lição para a gente também, não é? Que está ganhando sem trabalhar, vamos nos dedicar mais à nossa empresa, no nossa repartição, enfim, a gente merecer também um trabalho, né? E aí ele fala que quando chega essa hora, às vezes, também da gente devolver, a gente sofre, mas quantas vezes a gente tem que devolver uma fortuna que a gente surrupiou de outra pessoa, de um sócio que a gente enganou em uma vida passada, de um irmão que a gente envenenou para ficar com toda a herança, enfim, tem histórias escabrosas aí do nosso passado espiritual, tanto aqui na Terra como em outros mundos. Muitos não viemos da Terra, não é? Então a gente tem essa consciência de que muitas vezes a gente tem que devolver, tem que reparar aquele equívoco, e que bom que a gente está liquidando aquela conta, tá certo? Então, a passagem do mancebo rico, acho que eu tenho aqui, né? Vocês lembram que Jesus pergunta, um jovem se aproxima dele e pergunta o que devia fazer para conquistar a vida eterna, né? E aí Jesus fala, observa os mandamentos, né? E aí quais são eles? E Jesus repete, e ele fala assim: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade, o que ainda me falta? E aí Jesus falou: se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. E aí ele foi embora porque era muito rico. Então vejam só, na verdade tem 2 estágios de evolução aí. Qual o primeiro estágio? Não é? O que é que ele recomenda? Observar os mandamentos. Então a gente não precisa, se a gente ainda não está no segundo estágio, vender todos os bens, como fez Francisco de Assis. Eu não sou Francisco de Assis, né? E a doutrina espírita tem uma orientação, né, diferente disso. A gente vai ver aqui, inclusive no livro Consolador também, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também o que a gente tem é que seguir as leis divinas, tá? Que estão nos mandamentos também, bem explicadas lá em O Livro dos Espíritos. Agora, se você quer o segundo estágio, porque ele era vaidoso, ele tinha vaidade até espiritual, ou seja, ele queria saber, não, eu tenho feito já, como é que eu faço? Aí Jesus explica: se você quiser ser perfeito, que nem Francisco de Assis, por exemplo, aí você, como você tem avareza, eu percebo aqui claramente na sua alma que você tem avareza, vende todos os seus bens, né, vem e me segue. Ele não foi capaz de seguir o Cristo, né? E aí, perguntam a Emmanuel no livro O Consolador, tá aqui, vale a pena esse comentário, tá? Vender todos os bens e dar aos pobres é uma figura alegórica, é só um simbolismo, é tipo uma parábola, não é? Olha o que o livro Consolador, na pergunta 66, vai dizer. O preceito evangélico, de Emmanuel para o Chico Xavier da FEB. O preceito evangélico assim, pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, deve ser interpretado no sentido absoluto, ou seja, é assim mesmo, não tem como escapar. Resposta: ainda esse ensino do mestre deve ser considerado no seu divino simbolismo. A fortuna e a autoridade humana são também caminhos de experiências, né, então, para a gente evoluir, e provas, para a gente ser testado. E o homem que as atirasse fora de si, quer dizer, renunciasse arbitrariamente, procederia com a noção da irresponsabilidade, desprezando o ensejo, a oportunidade do progresso que a providência divina lhe colocou nas mãos. Todos os homens são usufrutuários, né? Quer dizer, é por empréstimo, né? Empréstimo gratuito, dos bens divinos, que os bens são todos divinos. E os convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar a sua responsabilidade como o problema dos mais sérios da vida, ou seja, a administração dos bens terrenos também, a gente responde por eles. Como é que a gente faz? Renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões de vaidade. O homem cumprirá a ordenação evangélica e, sentindo a grandeza de Deus, único dispensador, único que realmente entrega, né, que dá o patrimônio real da vida, será discípulo do Senhor em qualquer circunstância, por usar as suas possibilidades materiais e espirituais, sem os característicos envenenados do mundo, como intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de
todos, não é só a nossa, porque eu usar a riqueza só em nosso benefício, aí é um péssimo uso da riqueza, é exatamente o contrário, mas é para ter a riqueza, para dar salários, para ajudar muitas pessoas, muitas instituições, muitos movimentos necessários, não é? A gente tem e pode, deve ter. Inclusive, tem tá inclusive, tem uma passagem tem um biógrafo do Chico que fala que uma vez o Martins Peralva, acho que é o Martins Peralva, ele era bancário e tinha juntado uma poupança, uma reserva interessante, não é? A gente tem que ter reserva. O grande problema dessa pandemia, sobretudo aqui no Brasil, é que a gente não tem o hábito de fazer poupança, diferente do Japão, de outros países, né? Na China, inclusive, eles também fazem poupança, ou seja, aquele dinheiro para os rainy days, como vocês falam nos Estados Unidos. Então, a gente tem aquela poupança porque acontecem esses problemas. Isso é da vida mesmo. Né? Inclusive, uma emergência de saúde, como é o caso agora. Né? Não deve estar. Então, ter aquele dinheiro até para ajudar a família. E aí o Martins Peralva estava não estava se sentindo bem com aquela reserva. Né? Não era grande coisa, não, mas tinha lá uma reserva. E aí ele foi conversar com o Chico, né? Aliás, pediu para esse biógrafo ir lá perguntar para o Chico o que ele devia fazer. Se ele devia fazer de tudo, doar para os pobres. E aí o Chico disse que ele que não fizesse isso, que seria uma grande responsabilidade com a família dele, inclusive. A gente é responsável também pelos nossos familiares, primeiro com eles, inclusive. Né? E que ele mais tarde ia precisar desses recursos. E quando ele estava mais idoso, né, subindo uma escada, ele cai da escada, é muito comum quedas na senectude, ele cai e tem que ficar internado, e todos aqueles centavos, até o último centavo foi gasto no seu tratamento e na sua recuperação. Se recuperou, mas vejam, a providência divina também, então, os espíritos pedem para a gente ser previdente, a gente tem que ter um recurso, não é? Para ajudar um irmão. Agora, quantas pessoas vão precisar de dinheiro para a gente, vão pedir dinheiro para a gente? Familiares, inclusive. Pessoas muito pobres que a gente pode, no mínimo, se a gente não pode doar, a gente pode emprestar sem juros. Né? Então, a gente fazer isso também, doar. Né? Empresta, a pessoa não poder pagar, a gente deixa para lá. Né? Porque isso é caridade muito grande. Né? E se a gente pode também, né, socorrer um familiar, sobretudo na área da saúde, é excelente. Às vezes na área empresarial não, porque é muito comum quebrar, pessoal, tá? A gente tem que lembrar que 70% das pequenas empresas aqui no Brasil quebram nos primeiros 2 anos. Então, às vezes a gente vai socorrer e está colocando apenas mais lenha na fogueira, dando mais corda para a pessoa se enforcar. Então é melhor, né, saber utilizar com muito discernimento e ajudar, sobretudo, quando a pessoa precisar de saúde e de alimentação. Né? Esses recursos devem ser reservados, sobretudo, para esse negócio. Tá? E se você quebrar, peça ajuda a um especialista, se possível, consulte um advogado. Tá? Na hora que você fala para os credores, olha, eu quebrei, meu advogado está cuidando desse assunto, o telefone dele é esse aqui. Nenhum credor mais perturba você, porque eles perturbam todo dia. Eu quase enlouquecia na quebradeira os credores perturbando. A gente foi ameaçado até de sequestro, pra vocês terem uma ideia. E aí, quando passou para o advogado, né, acabou, nunca mais me ligaram. E aqueles débitos, por exemplo, que eram uma fortuna, não é? De banco, sobretudo, tinha um banco lá que era um valor expressivo, por exemplo, assim, eu vou fazer um cálculo aqui para vocês entenderem, tipo assim, era 100 mil reais, na época, sem correção monetária e sem juros, o capital era 100 mil, o banco depois de alguns anos viu que não tinha como recuperar, né, que não tinha bens, a empresa não tinha bens, que a gente não usou de má fé. Se você não usou de má fé, você não fez nada de errado, faz parte do risco do negócio. As empresas e os bancos têm lá provisão para devedores duvidosos, que é para abater dessas pessoas que vão quebrar naturalmente, faz parte. Você não tem que ficar sofrendo com aquilo. Você tentou tudo, foi o nosso caso, a gente tentou tudo para dar certo, mas a gente não conseguiu. Então, eles entendem. E aí eles vão correr atrás agora de recuperar aquele prejuízo através de outros. Os bancos, então, ganham fortunas, né? Cobram um spread muito alto, por quê? Porque tem muita inadimplência, muita gente quebra, não paga. Então, eles já estão acostumados, bate no imposto de renda e fica tudo bem, os bancos estão super bem. Então, o banco chegou lá com um valor que era 100 mil, digamos, se multiplicasse lá com a correção ia dar uns 500, 600 mil reais, e por 5 mil negociou, e a gente pagou. Né? Então, depois que vê que não tem bens para arrecadar, e que você fez sua parte, que está na mão do advogado,
não é? Eles não vão nem te receber nem atrás. Então, além dos recursos jurídicos que você tem, né, da concordata, que hoje chama recuperação judicial no Brasil, e também dos recursos da falência da empresa. Mas uma coisa é você quebrar, a empresa ter quebrado, e não você propriamente ter se agido de má fé. Se você não foi um golpista, um salafrário, você fica com a consciência tranquila, faça a sua parte e toque sua vida novamente, e as empresas, infelizmente, passam por esses problemas, né? Tem até o capital, a sociedade de responsabilidade do capital limitado, por cotas limitadas. Então, ela só é responsável por aquele valor do capital que você investiu. Acima disso, não. Tá? O seu patrimônio pessoal não deve responder pelas dívidas da empresa. Tá bom? Só essa dica mais aí para quem tiver a dificuldade na hora de quebrar. Eu espero que ninguém passe por isso. Mas se passar, é aquele intensivo, é aquele remédio amargo, é aquela cirurgia grave, mas necessária muitas vezes para nos curar. Tá bom? Muito bem. Tem mais coisa, mas agora é o nosso tempo, agora vamos para as perguntas. Né? Pode até tirar os nós, slides aí se quiser. Nós temos 2 ou 3 perguntas aqui para nós fazermos. A Ana Lu também tem uma pergunta. Vou colocar uma na tela aqui e a Ana Lu lê para a gente, tá? Essa pergunta é de Luci. Nazareno, seja bem-vindo. Sobre programação reencarnatória e natureza das provas, fale mais sobre isso. Porque muitas vezes reclamamos e sentimos injustiçados. A Lucy fez uma pergunta muito interessante. É muito natural a gente se achar vítima, porque a gente analisa só essa vida. Mas quando a gente sabe das reencarnações, e quando olha para o passado da humanidade, vê os desastres, as guerras, os crimes, tortura, queimamos muita gente, crucificamos, empalamos, torturamos, escravizamos. É muito sofrimento que a gente fez no passado. Né? E a gente, na verdade, a gente só paga pelo mínimo, a gente paga assim 1% do que a gente fez para os outros, né? Então a gente precisa, pela lei de causa e efeito, reparar aquele erro, né? Tá lá no livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, todo o mecanismo dessa lei. Se você tiver interesse também, eu tenho uma palestra sobre esse assunto, chama Lei de Ação e Reação em Nossas Mãos, tá? Como é que funciona essa lei de ação e reação. Claro que sempre lembrando que a caridade cobre uma multidão de pecados. Mas Emmanuel, no livro O Consolador, fala que a lei de Talião ainda está valendo para a quase totalidade da humanidade. Tem espírita, como eu no passado já disse, que a lei de Talião tinha sido revogada por Jesus. Não é verdade isso. Ele não revogou. Tá? E ela ainda vale para aqueles que não cogitaram de pagar com o amor, com o bem, com a caridade, os seus débitos do passado. E, ao mesmo tempo, ele tem uma mensagem chamada remuneração espiritual, dizendo que a gente pode liquidar todo o nosso karma. Além de ganhar moratórias, de não ter que resgatar agora, né, a gente pode liquidar todo o nosso karma através da caridade que a gente pode fazer, do bem que a gente pode fazer aos nossos irmãos aqui na Terra. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, ajudar. A caridade que a gente fala no Espiritismo não é só doar coisas, não é somente aquela parábola do final dos tempos que Jesus fala, que tem lá para saber como é que é a salvação no Espiritismo. O Espiritismo tem salvação? Tem. Não é só evolução, não. Tem salvação também. Está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. É fora da caridade, não há salvação. Que quando Jesus vem separar os reinos, e as ovelhas e os bodes, ele passa as ovelhas à direita e as bodes à esquerda. Ou seja, a triagem, a separação para saber quem vai ficar aqui na Terra, que vai se tornar um mundo regenerador, ou quem vai migrar para outros mundos, onde haverá choro e ranger de dentes. E o único critério é qual? Tive fome, me deste comer, sede, me deste beber, estava nu e me vestiste, estive preso, olha aí, traz o evangelizar os presos, ou enfermo e foste me visitar, era estrangeiro, estava lá na Venezuela, estava na Síria, não é? Era imigrante e me acolheste, me hospedaste. Toda vez que fizeste isso a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizeste. Tão importante que é a caridade. Mas essa é só uma parte da caridade. Os Espíritos acrescentam que caridade, na verdade, é bondade efetiva. Bondade em ação para com todos. Tá? Que inclui, inclusive, a indulgência, o perdão, não é? A oração, evangelizar as pessoas, não é? Ter paciência.
tudo isso também é caridade. Né? E eles reforçam o perdão, mas, sobretudo, é bondade para todos, não é só para os amigos da gente, não. Não é só para a família da gente, não. É bondade para com todos, benevolência para com todos. E assim a gente modifica a nossa programação, tá? Acho que é na questão 262, porque a 258 e seguintes fala sobre a programação reencarnatória, a 262 fala que alguns espíritos não têm esse livre-arbítrio no mundo espiritual, mas é porque são espíritos ainda mais pouco evoluídos, que ainda não têm condição de discernir. Aí eles são encaminhados, como a gente encaminha uma criança para a evangelização infantil. Olha aí, isso sim é bom para o seu filho. Mocidade, juventude espírita é a melhor proteção contra as drogas, tá? Porque aquele grupinho não usa drogas, ele não precisa beber para se afirmar, não precisa usar maconha para se afirmar, tá? Porque aquele grupo não usa, tá joia? Obrigado. Que fale a Nalu, né? Que é uma de nossas evangelizadoras também. Eu vai explicar por que ela é tão evoluída aí, por isso que ela é tão evoluída. Não, eu vim de Juventude Espírita e eu assino embaixo, Nazareno. É importante, sim, a presença do jovem na evangelização. É uma mudança muito significativa. Ok, vamos lá, Cibele. O que o senhor... Tem quantas perguntas, só para eu saber do tempo, assim? Quantas perguntas? Duas? O que o senhor pode falar para os imigrantes que moram fora do Brasil e têm dificuldade quanto ao pertencimento no lugar onde vivem? Eu acho que Cibele quis dizer isso, o imigrante que está fora do seu país, mas que não se sente em casa, sente um intruso. Eu acho que isso que ela quis dizer, essa dificuldade do pertencimento atual no local onde vive. Isso é um sentimento comum, não é? Inclusive esses imigrantes que vêm do Brasil, da Venezuela, sofrem muito, né? Não é a casa deles, a língua é diferente, a cultura. Então é uma mudança grande, mas essas mudanças geram evolução, lembrem disso. São desafios, são estímulos para a gente evoluir e não para a gente sofrer, tá? E do mesmo modo como os cristãos primitivos, que muitas vezes eram servos ou escravos dos romanos, e levaram o evangelho do Cristo até que Roma se tornasse, né, o Império Romano aceitasse o cristianismo como a religião oficial do Império. Eu acho que a gente tem que fazer isso, sobretudo os espíritas aí, tem que espiritualizar e evangelizar muitos americanos, que são as pessoas mais influentes do planeta. Imagine quando a gente tiver mais americanos espíritas, como inclusive está tendo um simpósio aí em um horário diferente, né, daqui da gente, mas está tendo um simpósio em inglês. Eu parabenizo muito essas iniciativas. Eu até faço palestras em inglês, claro que não ficam boas, né? Inglês de cearense, né? Não é bom, mas a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer inglês. A gente está aí, não é por acaso. Vocês aí, um de vocês aí vale por 100 no Brasil. Né? Um trabalhador aí vale por 1000 aqui no Brasil. Porque vocês fazem a diferença. A gente não, a gente é apenas mais um aqui no Brasil, né? Eu sou apenas mais um palestrante aqui do terceiro time ou quarto time, né? Do banco de reserva. Então, assim, vejam como é importante a gente ter essa consciência. E lembrar também, pessoal, né, a questão 646 de O Livro dos Espíritos. O que é que diz a 646? Kardec pergunta se existe algum grau no mérito do bem, ou seja, o valor do bem tem alguma diferença? Evangelizar na América é diferente de evangelizar aqui em Uberaba, que é a cidade mais espírita do Brasil, inclusive junto com o Palmelo? Os espíritos respondem: o mérito do bem, ou seja, o valor do bem, está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum mérito há quando não lhe custa nenhum esforço. Deus valoriza muito mais o pobre que dá o único pedaço de pão que possui do que o rico que dá o que lhe sobra. Jesus falou isso no óbolo da viúva, a viúva pobre, né? Está na questão 646 do Livro dos Espíritos. Então vejam que vocês aí, o bonusório é multiplicado. Eu aqui, meu bonusório com vocês aqui, ó, salário, ó, desse tamanho. Enquanto que de vocês aí é em dólar, né? O bonusório em dólar. Então, assim, então, aproveitem esse desafio,
como é difícil, eu sei que é muito difícil, mas é maior o mérito da ação, tá? Façam com muita alegria que o salário será recompensado. Agora eu acho que a Ana Lu tem uma pergunta. Ana Lu? Tenho sim, mas eu gostaria de ler uma pergunta que a nossa companheira Dirlene, ela mandou para o meu celular. Não está aqui no YouTube, mas eu gostaria de ler. Primeiro ela fala, muito obrigada, Nazareno, por estar aqui conosco. Neste momento de pandemia, que muitos pais perderam seus empregos, como os pais devem proceder quando seus filhinhos passam fome? Eles não sabem o que fazer. Tem pessoas em situação já de passar fome mesmo, isso é verdade. Né? Bom, tem aquele consolo que a gente aguenta até 21 dias sem comer nada. Só que recomendo, procure as igrejas, as instituições beneficentes, as casas espíritas, muitas casas espíritas aí tem trabalho social. Tem muita fome na América, muita miséria na América, as pessoas não sabem disso. Lá na Flórida, inclusive, o Bezerra de Menezes, eu sei que tem o trabalho cresceu muito, tem trabalho de bazar, e como tem pessoas necessitadas, como tem imigrantes, né, que ainda não estão legais, né, precisando de ajuda, e a gente vai precisar ajudar mais nesse período. Então, vamos dar aquela força nesse período para os nossos irmãos, tá? Não só dar o alimento material, mas dar o alimento do evangelho, sobretudo da esperança, da fé, para que eles perseverem no bem. E se quiserem conhecer a doutrina espírita, a gente poder também apresentá-la sempre que a gente puder, tá? Muito importante levar a doutrina espírita, que resgata a fé de muita gente. Como eu era ateu, eu só consegui as respostas na doutrina espírita, tá? E o conhecimento do espiritismo faz muita diferença na perturbação após a morte, diz o Livro dos Espíritos. Uma influência muito grande. Então a gente está fazendo um bem muito grande para essas pessoas não sofrerem no mundo espiritual, porque o sofrimento lá é 1000 vezes mais intenso, diz a questão 865, o sofrimento no mundo espiritual é 1000 vezes mais vivo, mais intenso do que os que experimentados aqui na Terra. Mas as alegrias e os prazeres também. A felicidade também é 1000 vezes maior. Na mesma pergunta diz isso, tá? Tem esse consolo. Porque o espírito é mais impressionável fora do corpo. Nazareno, a sua palestra foi tão rica e são tantos os tópicos e observações que eu queria comentar com você agora, mas infelizmente o nosso tempo não permite. Mas eu gostaria de fazer um comentário sobre o bem sofrer que você comentou no início da palestra, né? E aí, logo que você comentou sobre a importância do bem sofrer, eu lembrei de um ensinamento da nossa querida Joana de Ângeles, onde ela fala: gratidão é conseguir enxergar o significado e a beleza em tudo. E o que é interessante é que Joana fala em tudo. Então, é certo dizer que nós devemos agradecer pela comida que nós temos e também pela falta da comida que estamos enfrentando temporariamente. Temos que entender e aprender a enxergar a beleza e o significado, até mesmo nesse momento tão difícil que o mundo está passando, e nos últimos dias, momentos de barbárie, de violência. Tem como nós enxergarmos esse significado e ainda assim agradecer? Essa é a recomendação do Cristo, é recomendação também em várias mensagens de Paulo de Tarso, que está muito famosa, né? De tudo dai graças, né? De tudo, não é só ele, não falou, das coisas boas dai graças, não. De tudo. E ele, inclusive, vai citar, era aquele mesmo homem que tinha passado muita fome, muito frio, solidão, apedrejado, recebeu 39 chibatadas, ele foi preso, ele naufragou o seu navio, foi picado por cobras venenosas. Esse homem era um gigante, e era ele que dizia: de tudo dai graças, porque esta é a vontade do nosso Pai que está no céu, né? De Jesus para convosco. Tem vários trechos assim, eu não lembro agora de cor todas elas, mas é muito importante a gente agradecer. E agradecer não só pelo bem que acontece com a gente, pelo mal que deixe de acontecer com a gente, que a gente às vezes não fica nem sabendo, e os bons espíritos intervêm, e agradecer também pelo mal que acontece. Porque Chico diz que o mal, na verdade, é o bem, mas só mais tarde nós iremos reconhecer isso. Tá? Se tiver tempo, tem um poema para a gente encerrar.
Não, é verdade isso, né? Às vezes nós vemos o mal com maus olhos, né? Porque esse mal está, né, às vezes, nos impedindo de nos complicarmos mais ainda com as leis divinas, que nos impede. Sim. De tudo dar graças, eu concordo que nós temos mais que agradecer do que pedir. Às vezes nos colocamos numa situação de mendigos espirituais, né? Que pedintes mesmo, né? Ficamos pedindo, pedindo, pedindo e esquecemos de agradecer. E se olharmos à nossa volta, mesmo com todas as dificuldades que temos, é gratidão. Nós temos que ter gratidão. Agradecer a Deus, agradecer a você pelo seu tempo, a Ana Lu por esse trabalho que faz conosco aqui, que ela não é só evangelizadora de jovens, é de adultos também. Claro que não. Eu estou aqui para aprender. Dá mais trabalho, né, Lu? Não, estou aqui para aprender. Dá mais trabalho, os adultos dão mais trabalho que as crianças. Muita gratidão, Nazareno, pelo seu tempo, de estar aqui conosco, nos trazendo esse estudo maravilhoso, que nos faz pensar e repensar as nossas vidas, que esse eu acho que é o intuito também da espiritualidade, para nos trazer a si, conhecer nós mesmos, como a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que eu me marca muito, né? De Santo Agostinho, do que fazemos na nossa vida, né? Do Livro dos Espíritos, do que fazemos da nossa vida, e gratidão a Jesus por manter o Evangelho em nossas mãos, que esse nosso irmão maior veio aqui com a missão única de nos ensinar o que é o amor, do que é o amor, do que é amar, em todas e qualquer condição. Então, eu vou ficar por aqui, agradecendo demais, e vou pedir mais uma coisinha para você, para fazer nossa oração final. Já que você está trabalhando bastante, então, vamos pedir para trabalhar. Tem um poema. Mais. Tem um poema para a gente encerrar. Encerra com o poema e faz a oração final. E muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Eu só queria lembrar a todos que nós temos estudos todos os dias às 8 da noite, nós temos Evangelho no Lar. Hoje à noite, domingo, nós temos amanhã Conheça-te a Ti Mesmo, com Geilza. Terça-feira, Evangelho no Lar. Quarta-feira, Meditação pelo Planeta. E nos outros dias, Evangelho no Lar. Todos os dias às 8 da noite. Se tiver sem fazer nada, se estiver fazendo alguma coisa também, pare e vem com a gente ajudar. 8 horas da noite, horário de Nova York. Isso, horário de Nova York. Horário de Nova York, 8, 9 da noite no Brasil. Tá, e é no Facebook e no YouTube? No GoToMeeting, a Ana Lu vai colocar a informaçãozinha aí para nós aí e vai passar. É no GoToMeeting. GoToMeeting? Toda a participação de todo mundo. É uma videoconferência. É uma reunião virtual do Evangelho segundo o Espiritismo. Que legal. Que dia desse eu apareço lá. Será um prazer. Tá? Prazer. O horário que me aperrei um pouquinho, porque eu estou dando a janta das crianças aqui, dando banho, trocando fralda, esse horário da noite. Pode fazer. Então, eu que agradeço, muito obrigado, viu? Agradeço a todos os ouvintes, aqueles que enviaram as perguntas. A gente vai colocar, então, só um slide final aqui, um poema. Você pode colocar o slide, Wilson, para mim? Com certeza. Só a gente lembrar aqui desse... Tá indo aí? Eu não estou vendo ainda. Você tem que fazer o... acho que parou de... Eu tinha já feito, acho que eu fiz alguma bobagem aqui. Então, para a gente encerrar, última lição, que não deve ser esquecida, cartaz que Chico escreveu no quarto dele, depois de receber o conselho de Nossa Senhora, que tudo passa. Então, quando ele acordava de manhã, ele lembrava dos problemas, e aí ele lembrava que tudo passa, e isso também passará, né? Tudo passa, e isso também passará. E foi passando, e passaram todos os problemas dele. Passaram, depois chegaram outros novos, para a gente desenvolver, para a gente evoluir. O desapego de Jesus não teve berço, não teve família, não teve casamento, os amigos todos o abandonaram, né?
não tinha casa, não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, não tinha carro, andava a pé, não tinha dinheiro, não tinha roupas de grife, não tinha nem comida. Não é? A glória não teve glória, cuspiram-lhe chicotadas, o seu trono foi, a glória, o seu trono foi uma cruz, o seu cetro foi um caniço de cana. Não, o tempo, ele tinha tempo para as crianças, não tinha nem sequer um túmulo onde ser sepultado, foi por empréstimo de José de Arimateia. A sua mãe, ele doou para João na cruz, né? Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, e até a vida, o bem é o primeiro de todos os direitos, Jesus dá a sua vida por amor a toda a humanidade. Então vejam, ele não só ensinou, mas como vivenciou tudo, não tinha nada, e era o Filho excelente do nosso Pai Celestial. Então, não está escrito, vós sois deuses, está lá no Salmo 82, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. E ele acrescenta, em verdade vos digo que aquele que crê em mim poderá fazer tudo aquilo que eu faço, e muito mais se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, como ele se refere aos fariseus, a luz do mundo. Brilha a vossa luz, e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando a gente estiver tristinho, cadê que o poema sumiu? Não é possível. Uma hora dessa agora. Ah, tem um recado, pessoal. O filme do Divaldo está à disposição nas várias mídias aí, tá? Um filme maravilhoso, o melhor filme que eu já assisti na vida. Excelente programa aí para quarentena. Tem no iTunes, tem no Google Play, no Now, para compra ou para aluguel, tá? Na Sky, na Vivo, na Telefônica, na Oi e outras. E não vamos fazer pirataria do filme não, porque os direitos pertencem à Disney, tá? Vamos ajudar para que tenha mais filmes espíritas, e se ele tiver uma boa renda, ele pode até ir para a TV aberta, imagine que maravilha, pelo menos aqui no Brasil, com certeza. Então, se possível, adquira e divulgue o filme Divaldo, o Mensageiro da Paz. E aí, cara, o poema sumiu daqui, tá aqui, ficou no lugar errado. E aí é o som da música Canon em D maior, de Pachelbel. Espero que todos consigam escutar, que eu vou colocar do outro celular aqui. Não tinha programado isso para agora. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente. Não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico, salvando os profissionais de saúde. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então, o
poema de José Soares Cardoso, Onde está Deus, nos ajude no momento de dificuldades, de lutas. Abençoa, Pai, toda a humanidade nesse momento difícil, que possamos aprender o quanto antes as lições, os aprendizados dessa pandemia. Ilumina nossos governantes, nossos legisladores, juízes, pesquisadores, cientistas, fortalece os nossos profissionais de saúde e abençoa todos aqueles, Pai, que estão sofrendo, retornando ao mundo espiritual. Abençoa seus familiares, seus amigos, bem como aqueles que têm perdido seus empregos ou suas empresas foram fechadas. Fortalecendo-os, Pai, com a certeza de que a vida prossegue e que conseguiremos retomar todo o nosso passado com muito mais brilho, com muito mais alegria e muito melhores depois de enfrentarmos essa pandemia. Faze-nos instrumentos de tua paz, do teu amor, da esperança e da fé para todos os nossos irmãos e que assim seja. Muito bem. Muito obrigado. Convite da Fraternidade Sem Fronteiras aí, todos nós aí podemos colaborar, ajudar. São várias iniciativas, né? Faltou aqui o slide de agradecimento. Muito obrigado. Me perdoe aqui, tá? Ficou meio corrido esse slide, teve muita inspiração da última hora, né? Muito obrigado pela presença mais uma vez, que Jesus te abençoe, que você possa seguir no seu caminho, nessa coisa maravilhosa da divulgação do espiritismo, que é uma missão muito, muito grande, é uma coisa muito grande que nós todos devíamos fazer, que a caridade está na sua divulgação, como nos diz os espíritos. Sim, muito importante. Não, esse slide não está no meio da história. É do camelo passando pelo buraco da agulha. Então vejam lá que é difícil. Esse negócio de ser rico é complicado. É melhor ser simplesinho, pobrezinho, tranquilo. A gente está mais protegido. Feinho, né? Feinho, que mais? Sem tanta inteligência e sem riqueza. É mais sossegado aqui na vida, mais tranquila. A gente chega lá mais tranquilo no mundo espiritual, tá? Mas todos nós podemos ajudar muito. Então, muito obrigado a todos os que acompanharam e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Obrigado a todos pela presença. Fiquem com Deus.